Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus por reunir-nos em Cristo. Reunimos-nos a celebrar o domingo, dia do Senhor. E neste dia, particularmente em que celebramos o nosso país, a nossa presença espalhada pelos 4 cantos do mundo, nos 5 continentes, unimos-nos àqueles que nesses continentes, nessas terras, mais perto ou mais distantes, se encontram, tendo saído daqui à procura, por um lado, de melhores condições de vida para alguns, para outros, para também serem uma marca na presença construtora de outras sociedades, para outros terem partido, como muitos no passado fizeram e continuam a fazer, para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. A eles todos nos unimos, através da RTP, e com eles também celebramos este dia de Portugal, mas dia do Senhor, porque é o dia da nossa alegria em que Cristo vence a morte e nos dá uma vida nova. Temos consciência que nem sempre construímos essa vida nova, que nem sempre construímos à nossa volta esses sinais da presença de Deus. Por isso mesmo, reconheçamos a nossa fragilidade, o nosso pecado, pedindo perdão e a misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogai por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há de atingir-te na cabeça e tu a atingirás no calcanhar. Palavra do Senhor.
minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. Porque no Senhor está a misericórdia, e com Ele abundante redenção. Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, diz a Escritura: acreditei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Ainda que a nós o homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai se renovando de dia para dia. Porque a ligeira aflição do momento prepara-nos para, além de toda e qualquer medida, um peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis. As coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Bem sabemos que se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos céus uma habitação eterna, que é a obra de Deus e não é feita pela mão dos homens. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos e de novo acorreu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Belzebu, e ainda é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir, está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfémias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, será réu de pecado para sempre. Referia-se aos que diziam: está possesso de um espírito impuro. Entretanto, chegaram sua mãe e os seus irmãos, que ficando fora o mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta dele quando lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A narrativa do Evangelho de hoje desperta em nós, por um lado, alguma perplexidade pela resposta que Jesus dá quando lhe vem dizer que sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E, por outro lado, apresenta-nos uma nova referência para aquilo que é e tem que ser a família. Podemos às vezes ficar confusos quando Jesus diz, ou de alguma maneira nega, que a sua família seja a família de sangue.
Aliás, se nós pensarmos bem, percebemos que uma família nasce de duas pessoas que não são do mesmo sangue. Homem e mulher que se escolhem, que se amam e que decidem constituir uma família. Só a partir daqui é que há a família de sangue. E o sangue o ser família de sangue não é garantia que a família tenha laços firmes, resistentes. Alguém dizia, quando faziam um elogio a uma família, é uma família que é um exemplo, são muito amigos, estão todos muito unidos. Fazia uma pergunta que todos nós sabemos que é aquilo que abana muitas vezes uma família. E já fizeram partilhas. Porque quando chega a hora das partilhas é que se vê se aquela família, de facto, tem um bom alicerce. E por isso é que Jesus vai dizer: a minha família, o meu irmão, os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha mãe, são estes que fazem a vontade do meu Pai, que escutam a sua palavra e fazem a vontade do meu Pai. Nós temos ali, no Evangelho de hoje, duas imagens de família. Uma família que só se funda no sangue e que é frágil. E uma família que tem o seu ponto de partida no amor que é Deus e que se vai construindo na escuta do próprio Deus. Se reúne à volta de Jesus e nele ganha o cimento, a força na consolidação familiar. E isto desperta em nós vários aspectos que poderíamos refletir, mas queria refletir convosco dois aspectos. Um é uma interpelação, acabam por ser os dois uma interpelação, mas primeiro uma interpelação concreta à nossa família. Que tal fazermos a experiência de colocar Jesus no centro da nossa casa? E a colocar Jesus no centro da nossa casa significa avaliar o lugar que ele tem e que os seus concorrentes têm. E os seus concorrentes hoje começa por um concorrente muito pequenino, mas muito perturbador, que é o telemóvel. Depois pode crescer para um concorrente um pouco maior, que é o computador, que ocupa muito do nosso tempo, como o telemóvel. E depois também um concorrente grande, que é o tempo que perdemos diante da televisão. Deixando de ter tempo para ser família, para estar à volta de Jesus, para nos sentarmos à volta da mesa. Quantas e quantas vezes nós vemos famílias que se sentam à volta da mesa, cada um com o seu telemóvel, e parece que não estão à volta da mesa a conviver e a alimentar-se, a fazer caminho. Vejam, é das coisas, e no nosso país, e nós portugueses gostamos muito desse, sentarmos à volta da mesa. E somos capazes, e é aí que se constrói a família. É da nossa tradição, ao domingo, as famílias reunirem-se à volta da mesa para celebrar o Dia do Senhor, para celebrar o encontro familiar, para consolidar os laços. E é importante retomarmos, porque de certeza, se nós olharmos para esta casa onde Jesus estava, casa de Simão e de André, em que todos estavam à volta de Jesus, e ele no fundo vai dizer: a verdadeira família é esta, que aqui está. Não aquela que se une pelos laços de sangue que são muito frágeis. É esta. Segundo aspecto. Se esta primeira família pode constituir então, com a presença de Jesus, a igreja doméstica, nós temos que voltar a nossa atenção também para a comunidade paroquial, que é a família das famílias, como o Papa tem afirmado tantas vezes, e a Igreja o afirma com muita clareza,
em que as várias igrejas domésticas se reúnem como única igreja, também ela à volta de Jesus Cristo, presente na palavra, presente na mesa do pão da Eucaristia. E é aqui que temos que crescer e acolher, dar lugar ao outro, chamar o outro. Daqui a pouco, no final da missa, somos enviados e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Responderemos graças a Deus. Não é um graças a Deus de quem dá por fim a celebração. É o graças a Deus, porque fomos enviados a ser testemunhas de Cristo ressuscitado, a levar o Senhor Jesus a outros e a desafiar outros a virem connosco como família de famílias, a celebrar o dom de Deus na Eucaristia, o dom do encontro com Jesus ressuscitado, que é transformador da nossa família. Hoje o Senhor diz-nos: a família mudou de paradigma, a família tem que se centrar à volta do amor, e o amor está presente, e torna-se presente na vida de cada um de nós, no próprio Deus, que é amor. Amor total, de dádiva, de entrega, que se afirma na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos convidam a essa comunhão profunda de vida. Que todos consigamos descobrir este lugar do Senhor na nossa vida, esta centralidade na nossa família. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai de misericórdia, que quer salvar todos os homens, e peçamos-lhe que saibamos resistir às promessas enganadoras da serpente, cantando com toda a confiança. Para que os fiéis das nossas dioceses e comunidades acreditem em Jesus ressuscitado e falem dele com o desassombro de São Paulo, oremos ao Senhor. Para que os homens creiam em Deus que os criou, não se deixem enganar por Satanás, mas escutem a voz da consciência, oremos ao Senhor. Para que Deus multiplique os frutos da terra, dê aos mais pobres o pão de cada dia e a todos ensine a ser discípulos do seu Filho, oremos ao Senhor. Para que os pecadores se convertam do pecado, os doentes tenham saúde e alegria e os defuntos recebam nos céus a vida eterna, oremos ao Senhor.
para que os membros da nossa Assembleia procurem fazer a vontade de Deus Pai e Jesus os reconheça como irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, dai-nos a audácia de ser santos e de proclamar com alegria que só em vós está a misericórdia e a abundância da redenção. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever
é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice, o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos,
por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como uma grande família de famílias, anunciemos Jesus Cristo ressuscitado e vivamos também este dia de Portugal, como uma festa de família que se reúne com o seu Senhor, porque neste dia também celebramos o Anjo de Portugal. Milhares de crianças se encontram em peregrinação em Fátima, louvando o Senhor. Louvemos também nós com a nossa vida em cada dia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.